Olá, meu nome é Sandra. Eu gostaria de falar sobre a ressonância harmônica do professor Hélio Couto e sobre constelação familiar. Eu conheci a ressonância harmônica em 2016. Eu comecei a fazer o caminho das palestras em 2016. E eu tenho outros 2 vídeos aqui no canal em que eu falei um pouco sobre a minha experiência com o caminho das palestras e com a ressonância harmônica, que faz 1 ano que eu estou fazendo. Voltando lá em 2016, assim que eu conheci o professor Hélio Couto, que eu comecei a fazer o caminho das palestras, eu fui sendo muito trabalhada, porque eu entrei em contato com muitos temas que foram falando assim muito profundamente com as perguntas que eu tinha sobre a vida, sobre as minhas emoções, sobre a espiritualidade, a metafísica, enfim, todos esses assuntos que o professor Hélio Couto aborda nos cursos dele. O que aconteceu foi que quando nós fazemos o caminho das palestras, nós estamos pedindo por respostas para as nossas perguntas, e o nosso pedido para o universo, para o todo, é para a resolução desses problemas que nós estamos enfrentando. E então a resposta vem através de uma pessoa, vem através de uma situação, de um terapeuta, de alguém que pode nos ajudar, alguém que já caminhou, já fez um caminho mais longo que o nosso e que pode nos tomar e guiar e ajudar. A ressonância harmônica, ela é uma ferramenta muito poderosa. Ela trabalha como uma limpeza nas nossas crenças limitantes e muda o nosso paradigma. E quando eu comecei a fazer o caminho das palestras, eu fui me dando conta de quantas crenças limitantes eu tinha. E eu fui investigar dentro de mim onde começaram essas crenças limitantes. E, é claro, na minha infância. Eu acredito que a maior parte das pessoas que eu conheço, as crenças limitantes começaram lá na infância. As coisas que a criança ouviu dos pais, dos avós, dos tios, dos bisavós, das pessoas que cercavam aquela criança. Nós. Também na escola, na nossa sociedade, no nosso bairro, as pessoas com quem nós convivíamos, as situações e também as coisas que nós ouvimos falar nos colocaram crenças que podem ter sido crenças que são boas, que nos nutrem, que nos ajudam a progredir, ter sucesso, felicidade, alegria, mas também as crenças limitantes. Então, dependendo de como foi a nossa família, das coisas que os nossos pais vivenciaram e também os pais deles, então eles trouxeram já crenças dos pais deles e nos passaram. Não fizeram por mal quando nos passaram crenças limitantes, nem um pouco. Só fizeram o que eles puderam, da melhor maneira,
que eles puderam fazer. Eles fizeram realmente tudo o que podia. Eles não poderiam ter dado mais do que eles receberam pra gente. E eu aprendi isso quando eu comecei a ter contato com as constelações familiares. A primeira vez que eu fiz constelação familiar foi em 2016, foi com um xamã e foi uma experiência fantástica para mim. E logo depois eu estava me separando, eu quis me separar do meu ex-marido, meu marido na época, e eu senti que eu tinha quase que uma obrigação de falar para o meu pai que eu queria me separar. Então eu liguei para o meu pai para falar que eu queria me separar. E para minha surpresa, meu pai não apoiou. Eu acreditei dentro de mim que ele fosse me apoiar, que ele fosse me entender, mas ele não me entendeu, não me apoiou. Ele usou um termo que ele usava, tá procurando chifre na cabeça de cavalo, como algumas pessoas falam, tá procurando pelo em ovo, né? Então aquilo doeu demais em mim, mas me causou um desconforto gigantesco. E então a partir dali eu não conseguia ter paz, porque eu não queria mais ficar casada, eu não tinha mais condições de ficar casada. E não queria decepcionar o meu pai, mas eu nem tinha me dado conta dessa lealdade com o meu pai, de fazer o que ele achava que era melhor para mim, que era ficar casada. Então, falando com uma amiga minha que mora no Brasil, eu estou morando na Alemanha já há muitos anos, né? Eu falando com ela e ela me disse, onde você mora tem o Bert Hellinger, que é o pai das constelações familiares. Procura no Google, procura alguma coisa aí que você vai encontrar. Vai lá, faz uma constelação familiar, olha para o seu pai, pede para constelar o tema pai. E foi o que eu fiz. Eu havia pedido muito para Deus, porque eu estava sofrendo muito e eu fazia oração e pedia para Deus, para o todo, para o universo, para o cosmos. Eu pedia, por favor, me mande alguém, me mande alguma terapia, algum caminho, alguma coisa que eu possa resolver todo esse conflito interno e também os conflitos externos com meu marido, com meu pai, né? Tive alguns problemas com a minha mãe também e, enfim. E falando com essa minha amiga, eu senti que seria um caminho para mim, que eu iria obter as respostas que eu estava, das perguntas que eu tinha. Então eu fui procurar no Google, imediatamente eu achei, foi muito rápido. E, para minha surpresa, logo depois de uma semana ia ter um seminário de constelação familiar com o tema pai. Que coincidência, né? Em junho de 2017 foi isso que aconteceu. E então eu fui lá para a escola Hellinger, né? Hellinger Schule, participar desse seminário do pai. Todos os temas que foram abordados nesse seminário são relativos ao pai, ser pai, o que os pais enfim, o que é ser pai, né? E foi assim um divisor de águas na minha vida,
A partir dali, eu comecei a olhar para o meu pai com os meus olhos, porque até então eu me dei conta de que eu olhava para o meu pai com os olhos da minha mãe. Não porque a minha mãe fazia alienação parental, aquela coisa. Não, não é por isso. Porque eu tomei partido da minha mãe. Ela não pediu para que eu fosse leal a ela, ao sofrimento dela, no casamento, por exemplo, né? Mas eu tomei partido. Então eu coloquei a minha mãe como vítima. Dentro de mim, a minha mãe era vítima e o meu pai era o algoz. Porque eu tomei partido da minha mãe. Eu tenho outros irmãos e provavelmente, não vou falar em nome deles aqui, mas provavelmente tomaram partido do pai, então acham que o pai é a vítima e a mãe é a vilã. E isso acontece em muitas famílias, sabe? Isso acontece em muitas famílias. Eu acabei fazendo uma formação como consteladora, facilitadora de constelação familiar. Lá em 2017 foi o início da minha jornada nas constelações familiares. Eu busquei como forma de autoajuda, autocura, uma cura para a resolução dos meus conflitos internos e externos, né? E lá eu encontrei, eu posso dizer que quase todas as respostas para mim, para minha vida. E hoje eu sou uma pessoa mais livre, tenho mais empatia, mais compaixão, mais compreensão. E hoje eu olho para mim, para o meu filho, para o meu primeiro marido, para o meu pai, para minha mãe, para os meus irmãos, para toda a minha família, os meus ancestrais. Eu olho com amor, eu olho com compaixão e com entendimento de que tudo que eles fizeram e fazem é o melhor que eles estão fazendo. Cada um está fazendo o melhor que pode nessa vida. Nós não podemos julgar, nós não podemos rejeitar e nós não podemos esquecer. O Bert Hellinger descobriu 3 ordens do amor, que ele chamou de leis sistêmicas, né? Essas leis sistêmicas são as 3 ordens do amor, que é a base do trabalho de Bert Hellinger. E a primeira ordem do amor é o direito de pertencer, o pertencimento. Todos têm o direito igual de pertencimento. Todos têm direito de pertencer. E quando uma pessoa é excluída, essa pessoa sofre muito e esse sofrimento paira naquele sistema familiar. Uma pessoa que foi rejeitada, ela foi excluída. Uma pessoa que foi julgada, ela foi excluída. Uma pessoa que foi esquecida, ela foi excluída. E essa dor fica nessa alma familiar. Há muitas formas de exclusão. Eu vou fazer mais vídeos detalhando cada ordem. Então, essa primeira ordem, um resumo, eu vou para a segunda ordem, que é a hierarquia. Hierarquia aqui não é no sentido de hierarquia como a gente conhece no nosso mundo. Hierarquia aqui é quem veio primeiro tem precedente. E hierarquia aqui na família, no âmbito familiar, é cada um tem um lugar nessa família e cada um deve ocupar o seu lugar. Quando nós estamos no nosso lugar, nós temos força.
Nós escrevemos a nossa história quando nós estamos no nosso lugar. Como pode acontecer de nós pegarmos um lugar que não é o nosso? Por exemplo, o que eu fiz? Eu olhei o relacionamento do meu pai com a minha mãe e eu julguei o meu pai, achei que ele estava errado, a maneira como ele tratava a minha mãe, a maneira como ele dirigia a nossa família. Então eu julguei, eu excluí meu pai. Automaticamente eu estou me colocando acima dele. Eu sabia o que era melhor para minha mãe e para a família. Olha a arrogância. É assim que uma criança faz, bem pequena já. Eu era provavelmente pequena, na minha infância eu já devo ter feito isso. E assim eu estava num lugar que não era o meu. Bert Hellinger fala que quando um filho se coloca como maior que o pai ou a mãe e ele não reconhece, a vida dele vai de falência em falência. E foi assim que aconteceu comigo também. Então, nesse sentido, um filho, um irmão mais novo, né? Tem vários filhos lá do casal e o irmão mais novo, ele sempre se coloca na frente dos outros irmãos que vieram antes dele, que ajudaram a cuidar dele, que, enfim, né? Fizeram um caminho de adaptação junto com os pais, porque quando o casal casa, o primeiro filho, aquele filho está ali entre a adaptação do casal. Então, aquele filho, ele, entre aspas, sofre um pouco mais. Claro que tem muitas alegrias também, mas a gente sabe como é o casamento. No início, a maior parte das pessoas que são casadas entendem como é difícil um se adaptar ao outro. Um vem de uma família com uns costumes, o outro vem de outra família com aqueles costumes e os dois ali, cada um acha que está fazendo certo e que o outro tem que fazer do jeito dele, né? Então ali a criança, a primeira criança, a segunda, a terceira, até que, né? Ou vai ou racha, né? Como se diz, né? Tem casamento que vai bem por muito tempo e tem casamento que acaba, porque o homem quer ter razão, a mulher quer ter razão, cada um quer impor para o outro a maneira que ele aprendeu na família dele, que é certa. Não, ninguém tá certo, ninguém tá errado. Quando um casal se junta, ele vai trazer coisas boas da família dele e a mulher e o homem, os dois vão trazer coisas boas e coisas que podem não ser boas, mas que na família de origem de cada um era o certo e deu certo. A pessoa chegou sã e salva para você, né? Para mim. Então era o certo, deu certo. Não tinha nada errado ali, né? Bom, a terceira ordem do amor é o dar e receber. Então imagine aí que eu já infringi a primeira lei sistêmica, né? Primeira ordem do amor, que é o pertencimento. Excluí meu pai, me coloquei acima dele. Então aí aqui já ficou esse dar e receber, que é a terceira ordem, já ficou prejudicada também. Por quê? Quando eu me coloquei acima do meu pai, eu me coloquei também acima da minha mãe. Então eu me coloquei como alguém que achava que podia consertar a vida da minha mãe, dar alguma coisa para minha mãe, ajudá-la de alguma maneira. Só que eu era uma criança e eu sou, perante a minha mãe, uma criança, a criança dela. Perante o pai e a mãe, nós somos pequenos, os filhos são pequenos. O filho, ele recebe tudo que o pai e a mãe pode dar. O pai e a mãe é que dá, porque eles são grandes, eles dão. Então, o pai e a mãe dá e a criança recebe, não é o contrário. Quando acontece o contrário, essa
criança ela já vai com um sentimento de impotência, porque no amor cego da criança, ela vai para um pensamento mágico de que ela pode fazer tudo pela mãe, ou pelo pai, ou pela avó, pelo avô, ou pelos irmãos também. Mas isso é o pensamento mágico da criança. Isso não é a realidade. Uma criança não pode dar o que ela não tem. Ela está ali ainda no papel de receber, enquanto ela é pequena. Então, quando eu comecei a aprender a filosofia sistêmica por Bert Hellinger, né, segundo Bert Hellinger, lá na escola dele, com os docentes dele, eu comecei a entender e a me transformar e a ressignificar as crenças limitantes com relação à família, com relação à minha infância, os meus antepassados, nós trazemos informações genéticas da nossa família, né? Nós trazemos no nosso corpo, mas nós trazemos também na nossa alma, nas nossas emoções, sentimentos adotados da nossa família, dos nossos avós, bisavós, tataravós. Então, nós trazemos uma bagagem muito grande aí dos nossos antepassados. Nós ficamos, às vezes, numa lealdade com o sofrimento das pessoas que vieram antes de nós. E é isso que nos impede de avançar, de ter sucesso em todos os setores da nossa vida. Quando nós ficamos presos lá, na nossa família de origem, e nós não conseguimos ir para frente, ter sucesso, continuar o nosso movimento para a vida, tudo para, tudo fica parado, porque a gente está parado lá atrás ainda, lá na infância. Para ser adulto, nós precisamos deixar a nossa infância lá atrás, deixar as coisas que não nos servem mais. O medo da criança, o medo que a criança sentiu e ainda sente, a revolta, a tristeza, a angústia, todas essas coisas que não nos servem mais precisam ser deixadas lá. Então, no próximo vídeo, eu vou falar aqui para vocês sobre como eu consegui ressignificar crenças limitantes. Algumas eu eliminei por completo, algumas eu ainda estou trabalhando em mim, mas assim, a maior parte das travas que eu tinha na minha vida, eu consegui através das constelações familiares. E quando eu sei que algo me ajudou, eu quero compartilhar. Eu quero que todas as pessoas participem das curas que eu obtive. Então, eu vou falar das ordens do amor aqui. Nos próximos vídeos, eu vou sempre estar colocando... vou começar pela primeira ordem do amor, pertencimento, depois vou para a hierarquia e depois para o equilíbrio, né, o dar e receber. Porque quando nós entendemos a filosofia sistêmica segundo Bert Hellinger,
nós conseguimos mudar de paradigma. E esse é o trabalho do professor Hélio Couto, nos colocar num novo paradigma, onde nós acreditamos que somos merecedores e que nós não viemos aqui para sofrer, nós viemos aqui para evoluir, e evoluir significa prosperar, ter sucesso e sempre no movimento da vida, no movimento para o mais amor, mais alegria, mais prosperidade, mais abundância, mais saúde. Nós somos seres feitos de amor. A nossa essência é o amor. E por que esse amor não flui de um para o outro, onde há tanto amor? Esse amor está impedido de fluir de um para o outro e especialmente nas famílias, tantos conflitos familiares. Por quê? Porque esse amor que nós conhecemos é um amor sem ordem. E então eu acho fantástico o trabalho do Bert Hellinger, a grande descoberta dele, das ordens do amor, que realmente essas leis sistêmicas, elas são como leis da física, elas estão atuando sobre nós, sem que a gente saiba, como as leis da física, né? Todo mundo sabe. Por exemplo, a lei da gravidade. Se você soltar uma caneta, ela cai, porque a gravidade puxa, não tem como ela ficar parada, né? Então, as leis sistêmicas, as ordens do amor que Bert Hellinger trouxe, foi por muita observação e ao longo da jornada dele de, anos, trabalhando com pessoas, ajudando, ele pôde observar o porquê o nosso amor não flui. Porque todos nós, em algum momento na vida, infringimos essas leis, ou seja, não observamos as ordens do amor. E é sobre isso que eu gostaria de falar nos próximos vídeos, como nós podemos ficar atentos para não infringir essas leis sistêmicas e basear a nossa vida, integrar na nossa vida as ordens do amor. E assim o nosso amor vai poder fluir nas relações, no trabalho, na nossa vida em geral. Então, gostaria de agradecer. Eu sei que o vídeo ficou bem longo, mas não dá para falar mais resumido, eu já resumi bastante coisa. Então, muito grata por vocês terem visto o vídeo até o fim. Então, até o próximo vídeo, tudo de bom para vocês.